8h05, beleza? 8h05. Você apressa até o horário. Vamos lá. Mas, enfim, estamos em guerra, né? Deixa eu botar aqui o got it, não fica essa coisa branca. O mundo está em guerra, né? E, como toda guerra, ela tem sempre nobres motivos para acontecer, né? Ela vem sempre em nome da paz, em nome da civilização, em nome da democracia, em nome do progresso, em nome de Deus. Então, e quando não tem isso muito bem explícito, né, os meios de comunicação se encarregam de inventar inimigos imaginários. Shakespeare, em Rei Lear, ele diz que os loucos conduzem os cegos e os loucos são enamorados da morte. E aí, nós estamos em 1932 e Einstein está encafifado querendo saber o que leva o homem à guerra. Ele se pergunta, a partir de achar que seu pensamento não permite uma compreensão interna das obscuras regiões da vontade e do sentimento humano. Aí ele vai pedir ajuda a Freud, para que o senhor proporcione a elucidação do problema mediante o auxílio de seu profundo conhecimento da vida instintiva do homem. Instintiva, porque naquela época era isso que se falava. Ele propõe algumas sugestões, o Einstein. Primeiro, uma instituição por meio de acordo internacional, de um organismo legislativo e judiciário para arbitrar todo conflito que surja entre as nações. Teriam que aceitar sem restrições as determinações dessa instituição. No entanto, um tribunal é uma instituição humana que, em relação ao poder de que dispõe, é inadequada para fazer cumprir seus vereditos. Está muito sujeita a ver suas decisões anuladas por pressões extrajudiciais. O que vemos é que estamos longe de possuir qualquer organização supranacional competente para emitir julgamentos de autoridade incontestável e garantir absoluto acatamento à execução de seus vereditos. O intenso desejo de poder que caracteriza a classe governante em cada nação é hostil a qualquer limitação de sua soberania nacional. Como exemplo, os indivíduos que, indiferentes às condições e aos controles sociais, consideram a guerra, a fabricação e a venda de armas simplesmente como uma oportunidade de expandir seus interesses pessoais e ampliar a sua autoridade pessoal. A verdade é que a classe dominante atual possui as escolas, a imprensa e, em geral, a igreja sob seu poderio. Isso possibilita organizar e dominar as emoções das massas e torná-las instrumento da mesma minoria. E aí ele se pergunta: como esses mecanismos conseguem tão bem despertar nos homens um entusiasmo extremado, a ponto de sacrificarem suas vidas? Deve haver uma resposta. É porque o homem encerra dentro de si um desejo de ódio e de destruição. E aí ele diz a Freud que só um especialista na ciência dos instintos humanos poderia resolver. Como última questão que ele faz a Freud é se é possível controlar a evolução da mente do homem de modo a torná-lo à prova do que ele chama das psicoses do ódio e da destrutividade. E diz que não se refere só às massas incultas, mas que a chamada inteligência é mais inclinada a ceder
a essas desastrosas sugestões coletivas, de vez que o intelectual, diz ele, né, não tem contato com o lado rude da vida, mas a encontra em sua forma sintética mais fácil, a imprensa. Isso me surpreendeu. Freud, então, resolve responder a Einstein. Prezado professor Einstein, o senhor me pegou de surpresa ao perguntar o que pode ser feito para proteger a humanidade da maldição da guerra. Claro que da forma como a evitação da guerra, tal como se configura aos olhos de um cientista da psicologia. Freud troca a conjectura de Einstein, da relação, que Einstein faz a relação entre direito e poder. E Freud fala, não é direito e poder, é pior, é direito e a violência, que se afiguram como antítese, mas que, na verdade, uma se desenvolveu da outra. Os conflitos de interesses dos homens são resolvidos pelo uso da violência. No início, era a superioridade da força muscular que fazia prevalecer sua vontade. Logo, foi suplantada e substituída pelo uso de instrumentos. O vencedor que tivesse as melhores armas e o melhor manejo ganhava. Aos poucos, a superioridade intelectual já começa a substituir a força bruta. Mas o objetivo final da luta permanece o mesmo. Alguém tinha que abandonar suas pretensões. Conseguia-se esse objetivo de modo mais completo se a violência do vencedor eliminasse para sempre o adversário, ou seja, o matasse. Assim, o vencido não faria mais oposição, como os demais não seguiriam o exemplo. Até que perceberam que, se deixassem o inimigo vivo, poderiam subjugá-lo, apesar de se esquecerem da questão da vingança. O caminho da violência à lei seguia. O caminho que levava ao reconhecimento do fato de que a força superior de um único indivíduo podia se contrapor à união de diversos indivíduos fracos. L'union fait la force, a união faz a força. Estes unidos fariam a lei. A lei é a força de uma comunidade. Ainda é violência, pronta a se voltar contra quem não a obedeça, mas é a violência de uma comunidade. No entanto, tinha que ser estável e duradoura. Não podia correr risco de rebelião, tinha que ser respeitada. Concluindo, a violência, suplantada pela transferência do poder a uma unidade maior, que se mantém unida por laços emocionais entre os seus membros. A situação se complica, porque a comunidade abrange elementos de força desigual: homens, mulheres, pais, filhos, e, como consequência das guerras e conquistas, senhores e escravos. As leis são feitas por e para membros governantes e deixa pouco espaço para os direitos daqueles que se encontram em estado de sujeição. Os poderosos sempre tentando se colocar acima da lei, que se aplica a todos. Por outro lado, os oprimidos fazendo esforços para obter mais poder e a classe dominante resistindo. Isso geraria rebelião ou até uma guerra civil, como novas tentativas de solução mediante a violência, terminando pelo estabelecimento de um novo sistema de leis. Um rápido olhar pela história da raça humana revela uma série infindável de conflitos
entre uma comunidade e outra, ou diversas outras, entre unidades maiores e menores, entre cidades, províncias, raças, nações, impérios, que quase sempre se formaram pela força das armas. Umas não trouxeram tantos malefícios, outras só malefícios. Umas contribuíram para a transformação da violência em lei, onde as leis solucionaram os conflitos. O resultado de todos esses esforços bélicos consistiu, assim, apenas a raça humana haver trocado as numerosas e realmente infindáveis guerras menores por guerras em grande escala, que são mais raras, contudo, muito mais destrutivas. As guerras só serão evitadas com certeza se a humanidade se unir para estabelecer uma autoridade central a que será conferido o direito de arbitrar todos os conflitos de interesses. A Liga das Nações é destinada a ser uma instância dessa espécie, mas o fato dela não possuir poder próprio e só o terá se os membros da nova União, os diferentes estados, se dispuserem a cedê-lo. E, no momento, em 1932, parecem escassas as perspectivas nesse sentido. Na realidade, é por demais evidente que os ideais nacionais pelos quais as nações se regem nos dias de hoje atuam em sentido oposto. Algumas pessoas tendem a profetizar que não será possível pôr um fim à guerra, enquanto a forma comunista de pensar não tem encontrado aceitação universal. Agora, passarei a acrescentar algumas observações aos comentários pela sua surpresa ante o fato de ser tão fácil inflamar nos homens o entusiasmo pela guerra, e insere a suspeita de que neles há uma pulsão de ódio e de destruição, que coopera com os esforços dos mercadores da guerra. Concordo. Vou-lhe apresentar minha teoria das pulsões, que formulei junto aos que trabalham na área de psicanálise. As pulsões humanas são de dois tipos. Aquelas que tendem a preservar e a unir, que chamamos eróticas, ou seja, de eros, e aquelas que tendem a destruir e matar, que agrupamos como pulsão agressiva ou destrutiva. Não é simplesmente amor versus ódio. Nenhum deles é menos essencial que o outro. Os fenômenos da vida surgem da ação confluente ou mutuamente contrária de ambos. Por exemplo, a pulsão de autopreservação é de natureza erótica. No entanto, deve ter à sua disposição a agressividade para atingir o seu propósito. Assim como a pulsão do amor, quando dirigida a um objeto, necessita de alguma contribuição da pulsão de domínio para que obtenha a posse do objeto. Dificilmente uma ação é composta de uma pulsão única. Quando os seres humanos são incitados à guerra, podem ter toda a gama de motivos para se deixarem levar. Uns nobres, outros vis, alguns declarados, outros nunca mencionados. As incontáveis crueldades que encontramos na história e em nossa vida atestam a sua existência e força. A satisfação desses impulsos destrutivos naturalmente é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica e idealista. É como se os motivos idealistas tivessem assomado
a um primeiro plano na consciência, enquanto os destrutivos lhes emprestassem um reforço inconsciente. Ambos podem ser verdadeiros. Esta pulsão destrutiva está em atividade em toda criatura viva e procura levá-la ao aniquilamento, reduzir a vida à condição original de matéria inanimada. Portanto, merece com toda seriedade ser denominada de pulsão de morte, ao passo que as pulsões eróticas representam o esforço de viver. Quando as forças se voltam à destruição do mundo externo, o organismo se aliviará e o efeito deve ser benéfico. Aí, ele fala para Einstein que ele deve estar achando algo de mitológico no que ele está falando. Mas ele pergunta a Einstein: escuta, não será a sua física também um tanto mitológica? Depois, afirma que não há maneira de eliminar os impulsos agressivos do homem. Pode-se tentar desviá-los, num grau tal que não necessitem encontrar expressão na guerra. Há que se tentar, talvez fazendo um contraponto com o oposto, o amor. Afinal, as religiões fazem isso, não tem o amai-vos uns aos outros? Outra seria: os homens têm tendência a quererem ser guiados, terem líderes, autoridades que tomem decisões por eles. Então, essas pessoas têm que se preocupar em ter uma educação, têm que se manter com a verdade, apesar das usurpações cometidas pelo poder do Estado ou a proibição estabelecida pela Igreja contra a liberdade de pensamento. Na verdade, é tudo muito utópico. Aí ele se faz uma pergunta que nem ele nem Einstein teriam se feito. Por que o senhor, eu e tantas outras pessoas nos revoltamos tão violentamente contra a guerra? Por que não a aceitamos como mais uma das calamidades da vida? Simples, porque toda pessoa tem direito à vida, porque a guerra põe um término a vidas plenas de esperanças, porque conduz os homens individualmente a situações humilhantes, porque os compele, contra a sua vontade, a matar outros homens e porque destrói objetos materiais preciosos produzidos pela humanidade. Tudo isso é incontestavelmente verdadeiro, que não se pode senão sentir perplexidade ante o fato de que a guerra ainda não ter sido unanimemente repudiada. Penso que a principal razão por que nos rebelamos contra a guerra é que não podemos fazer outra coisa. Dentre as características psicológicas da civilização, duas aparecem como as mais importantes: o fortalecimento do intelecto, que está começando a governar a vida pulsional, e a internalização dos impulsos agressivos, com todas as suas consequentes vantagens e perigos. Ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de civilização. E, por esse motivo, não podemos mais nos conformar com ela. Isso não é apenas um repúdio intelectual e emocional. Nós, os pacifistas, temos uma intolerância constitucional à guerra. Digamos, uma idiosincrasia exacerbada no mais alto grau. E quanto tempo teremos que esperar até que o restante da humanidade também se torne pacifista? Não há como dizê-lo. Só podemos afirmar
que tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. E aí eu dou um final dizendo que esse período, né, pós-Primeira Guerra Mundial, Freud está imerso em uma época em que os efeitos do caos e horror da guerra rasgam os ideais de uma promessa de felicidade e de ordem. A tentativa de controle do impulso agressivo é falha, e o resultado disso é a volta auspiciosa da barbárie, sendo a violência exposta de maneira nua e crua e incitada pelo Estado. Ele aponta, então, para a impossibilidade da erradicação do mal. As sociedades modernas, tão ensoberbadas com seu elevado estado de civilização, são palco para uma encenação de intensa mortandade, tal qual na Primeira Guerra. Não se sustenta mais a ilusão de que a civilização pode extirpar a morte, sendo esta uma das facetas da barbárie que comparece de forma avassaladora em nosso cenário contemporâneo. Então, vamos à guerra. Bárbaro que Freud escreve, né? Em 1932. Eu acho assim, ele Lúcido. explica a mente humana, que eu acho que até então ninguém tinha pensado nisso, né? Ô, Cecília, a propósito do que você trouxe, né, e, aliás, desde o seu anúncio, eu fiquei pensando, na verdade, a gente pode falar de muitas guerras, inclusive a guerra que nós travamos agora contra o coronavírus. Também foi uma guerra. Em que sentido que eu estou apontando para isso? No sentido do que é traumático, desse real que invade e que você não tem como colocar nenhuma barreira, que ele invade e toma conta da cena, né? E essas duas guerras, é curioso isso. A guerra da Ucrânia, todos nós nos indignamos, ficamos bastante comovidos, né, com o que estava se passando e está se passando ainda lá, mas me parece que essa guerra no Oriente Médio, ela talvez tenha um ingrediente a mais, que é o fato desse povo que está ali confinado. O povo, não estou falando do Hamas, o povo confinado ali na faixa de Gaza, não teve nenhum momento, como a Ucrânia teve, de recuperação, de identidade e unidade nacional, nada disso, né? Então, Foi proposto, Tereza, o Hamas não quis. não, O Fatah sim, tentou. mas o que eu estou falando dessas décadas, desde a criação, em 1948, do Estado de Israel, a promessa de um Estado Palestina. palestino que não aconteceu. E Israel se levantou com as fortunas dos judeus no mundo inteiro. Isso não se deu com as fortunas do mundo árabe em relação Sim. a. E ninguém quer o palestino na sua terra, o mundo árabe. Ninguém quer um palestino, mas não há essa unidade. Né? É Uhum. muito impressionante a unidade do povo judeu. Eu acho que é hoje, talvez, o único povo, e eu me sinto bem à vontade de falar sobre isso, você sabe disso. Eu falei no outro dia aqui que a família do Nazar, a família mais antiga, né, primos e tudo mais, eles habitam numa cidade pequenininha no Líbano chamada Judita, que é dentro do Hezbollah. Quando nós fomos lá, eu contei aqui, eu não sei onde, mas eu contei. Nós tivemos que ir acompanhados por 2 militares, senão a gente não podia entrar, porque eles controlam absolutamente tudo. Nós fomos ver, inclusive, aquelas ruínas maravilhosas
Baalbek. As ruínas de Baalbek é lindo, é realmente uma coisa deslumbrante. E lá, enquanto nós estávamos visitando, vários oficiais, vários soldados do Hezbollah, o tempo todo ali tomando conta, porque aquele território é deles, no sul do Líbano. Então, tudo isso para dizer que os países árabes não tiveram esse mesmo expediente de acolher e de exigir o Estado palestino e de cuidar, e realmente cuidar desse povo, né? Então, E são 21, hein? Ali em volta. São oi? 21. São 21 estados árabes ali em volta. E alguns muito ricos, muito ricos. Então, a pergunta, né, que eu acho que está no ar é se, de alguma maneira, a resposta muçulmana, escute bem o que eu vou falar, a resposta muçulmana frente a esse abandono, esse desamparo, né? E eu estou falando especificamente desses grupos terroristas, nada justifica, ok, mas o que eu quero entender é filosoficamente e psicanaliticamente se essa resposta que eles vêm dando desde que eles se organizaram enquanto grupo terrorista não é uma resposta em função da violência que eles sofrem, né? Há décadas. Ah, mas isso não justifica a barbárie. Verdade, é verdade, não justifica a barbárie, mas eu acho que a gente tem que poder também tomar uma certa distância e pensar, né, que essas gerações mais jovens, né, dessas populações, de alguma maneira, que não têm futuro, que não tem nenhuma perspectiva, não se assemelha às gerações que nós temos aqui nas nossas favelas, né? Enquanto não houver uma proposta mais robusta, e eu diria, do ponto de vista da educação, para essas populações, eles vão reagir com barbárie. Eu acho que não tem muita Mas saída. veja bem, Tereza, você tem que separar a questão Hamas e povo palestino, porque, pelo que eu tenho lido, eu sou absolutamente pró-Israel, amo judeu. Não tem Eu nenhum também judeu na gosto família, muito dos mas eu judeus. amo os judeus, achei eles um povo assim absolutamente espetacular, uns vencedores, um espetáculo. Mas, enfim, o que eu tenho lido é que o povo palestino não tem nada a ver com o Hamas. O Hamas é um grupo que tirou o Fatah, que era quem, digamos assim, organizava o povo palestino, e se apossou do poder. E faz do povo palestino de escravo. Eles estão embaixo da terra, eles têm tudo debaixo da terra, e o povo palestino está lá em cima, eles não deixam o povo palestino sair. Fica de escudo deles. Mas o exército israelense também não deixa os palestinos, né, Os palestinos circularem, com razão. tem mais de Tem 50 muito mil palestino, palestinos trabalhando em tem Israel. muito. Calma, não fique excitada a esse ponto. Tem muito palestino trabalhando, mas eles, sim, sofrem pressão, Cecília. Não podemos Claro, tapar os olhos é para óbvio que isso. tem que O sofrer, que eu né, Tereza? estou falando, veja bem, o que eu estou falando e estou comparando o que está se passando lá como reação, né, ao que se passa nas nossas favelas. Você também não pode generalizar que todas as nossas favelas dizem respeito aos milicianos e aos. Não, a maior parte não, até.
Mas o que eu estou dizendo é isso. Eu posso Mas entrar aí o nesse... Estado precisa entrar. O Estado precisa entrar com vontade Mas é preciso para que o Hamas promover deixe. educação. Eu posso entrar aí no meio de vocês? Pode. Pode, Tereza, Olha pode. só, eu queria, desde ouvindo a Cecília, pensei numa lógica dialética, e quando Bom que vocês não foi começaram a ouvida, discutir... Tereza. Não estão me ouvindo? Estamos. Ah, sim. Pode falar. E aí, quando eu ouvi vocês falando, cada vez mais minha questão se colocava, né? A Tereza está dizendo que, enquanto o Estado não entrar nas nossas favelas, né, para dar algum, eu diria, com as minhas palavras, alguma, é, algum holding, né, alguma beira, alguma organização civilizatória, né? Como é que a gente pode lidar com essa transgressão, com esse abuso, com essa violência que se vê nas favelas? A Cecília fala, citando Freud, né, da expectativa de que surjam pacifistas no mundo, né, para que, de alguma maneira, se contraponha a essa tendência do humano, né, em relação à guerra. Mas eu fico pensando se essas coisas existem uma sem a outra, ou seja, se o caráter civilizatório depende, ele só existe, e, portanto, ele depende da tendência barbárie do homem. E só se pode identificar uma tendência barbárie no palestino se a gente tivesse dado oportunidade civilizatória ao palestino. É assim que eu estou pensando, né? Não só ouvindo a fala da Tereza, a fala da Cecília, né, em relação ao texto do Freud. Né? Eu acho que é lógico que eu penso assim: será que o Hamas, né, a organização Hamas, se acha bárbara? Acha que os atos deles são bárbaros? De Nós modo algum. achamos, pois é, nós achamos, porque nós estamos imersos numa moldura civilizatória. Então a gente acha que é barbárie. Os judeus acham que é barbárie, Eles mas também acham que é barbárie, porque se fizer com os filhos deles, eles vão achar que é barbárie. não Eles sei, acham que é eu não barbárie. sei se esse Eles não têm argumento pudor de não é, praticar a barbárie. eu não sei, Cecília, se esse argumento de fazer com os filhos dele, porque a gente sabe que a exceção nada mais do que ratifica a regra, né? Com os filhos dele seria um caráter excepcional, digamos assim. Então, não se pode pensar em termos de organização, em termos civilizatórios. Os valores civilizatórios nem sempre correspondem aos valores particulares, né? De que o meu filho, o seu filho, o filho dele, enfim. Então, é lógico, se fizerem com os filhos dele, se os filhos dele forem criados numa moldura, num anteparo civilizatório, sim, eles vão achar que é barbárie. Mas se os Aí a filhos gente dele não entra, forem Tereza, só um criados com esses pontinho, valores Tereza. civilizatórios, os valores, gente, a barbárie depende dos valores civilizatórios. O Concordo pacifista com você. depende, o Não sei se a gente pacifista pode dizer depende, isso, o Tereza. pacifista Não depende, concordo. o pacifista depende da tendência agressiva e barbárie do homem. O Freud disse isso para Einstein, né, Olha na só, casa vocês dele. leram, certamente leram a Hannah Arendt no Eichmann em Jerusalém, né? E lá nesse livro, assim, bom, existem outros textos dela que são muito interessantes para analisar, né, o recrudescimento da violência num século, né, que já tinha alcançado um grau, entre aspas, civilizatório, pelo menos na aparência, muito grande. E ela fala uma coisa bem interessante. A propósito, né, inclusive, do que o Freud diz nessa resposta que ele dá ao Einstein, da questão pulsional. É claro que existe o pulsional, mas quanto mais
o processo civilizatório vai, como é que se diz? Moldando, ou tentando Tempo, moldar, ou tentando aprisionar, né, o sujeito, mas essa violência que está funcional. dentro dele fica à espera de uma oportunidade para justamente acontecer, de aparecer, de expor, de expurgar. Se Né? expressar. Você está dizendo a mesma coisa que eu disse com outras palavras. Tudo bem, mas deixa só eu terminar o raciocínio. E a Hannah Arendt, ela lembra que, tudo bem, tudo isso é verdadeiro, porém, quando ela está se referindo à questão do que se passou, não só no Holocausto, mas como resultado que veio depois, né, aquele julgamento de Nuremberg, aquelas criaturas que foram completamente cooptadas pelo nazismo a trabalhar e a fazer atrocidades, que eles foram completamente esvaziados justamente desse conceito de humanidade, que eu acho que é um pouco o que se passa nesses grupos terroristas. Sim. Exatamente. A violência que a Alemanha, essa é a explicação que ela dá, tá? Eu estou só reproduzindo o que ela diz. A violência que o povo alemão sofreu, né? Como resultado da Primeira Guerra, os impostos altíssimos que eles tiveram que pagar, a miséria, a fome, né? Ela cita até um período, acho que foi em 1920, logo depois do término da guerra, 1920, 1921, teve um inverno rigorosíssimo na Alemanha e o povo morreu de frio, porque não tinha como se aquecer, não tinha alimento, não tinha como se aquecer. Um horror. E que o povo alemão viu naquela figura do Hitler um salvador. A verdade Sim, exatamente. para a sua miséria. Porque, na verdade, muitos vilarejos alemães ficaram reduzidos, né? Fazendo uma comparação bem esdrúxula aqui, a miséria que a gente encontra, por exemplo, na faixa de Gaza, por exemplo, na África, por exemplo, em alguns Das lugares. nossas favelas, que você chamou de Não é bem desamparo. miséria, não é bem miséria, mas é uma situação de Desamparo. submetimento, Você de chamou falta de de desamparo. perspectiva. A miséria humana, digamos assim. Aí, Isso. então, lá, além da miséria humana, a miséria é de todo tipo, né? Porque era uma indignidade. Então, como é que comparece um ditador dessa ordem? Por isso, o mesmo aconteceu na Itália com Mussolini. Mussolini, de alguma maneira, prometeu ao povo italiano mundos e fundos. Né? Então, as coisas a gente precisa, talvez, nós analistas temos o compromisso, pelo menos, de... Claro que nós temos as nossas preferências. Eu tenho também a maior admiração pelo povo judeu, claro, por tudo que eles... pela questão da sobrevivência, da insistência, da perseverança, tudo isso é verdade. Mas eles também segregam. Tanto eles segregam, eles vivem nos guetos. O judeu, digamos assim, ocidentalizado é uma coisa. O judeu ortodoxo, é impossível você conversar com eles. Ou pelo menos é muito difícil. Porque é uma coisa completamente... Eles mesmos, os próprios judeus em Israel, têm uma câncer com o ortodoxo. Não sei se vocês sabem. O ortodoxo não vai à guerra. Ele está isento da guerra. O judeu normal, o judeu de esquerda, é que vai para a guerra. Vocês sabiam disso? O judeu ortodoxo, ele está liberado de ir para a guerra. Por quê? Porque ele cuida da preservação religiosa. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, fiquei sabendo. Não, também não sabia. O judeu ortodoxo não vai à guerra.
Os Olha, outros são obrigados, homens e mulheres, a servir. E faz parte da reserva do Exército. São todos reservistas. uhum. Então, Agora, assim, só para falar, a despeito da defesa que a gente possa fazer desse horror que aconteceu agora, que não tem explicação, né? Não tem. Esse horror que se passou agora, na verdade, nós, como analistas, eu acho que a gente tem compromisso de pensar sobre isso. É uma resposta torta à falta de perspectiva desse povo, porque eles são cooptados pelo Hamas e o Hamas coopta toda a juventude que está lá. Sim, E sim. faz uma lavagem cerebral. Mas isso não é sem causa. Né? Isso não é sem causa. Então, a gente, sei lá, eu não, acho mas que a gente o precisa interessante, Tereza, é ligar que o a ar. causa, o que me espanta nisso tudo é que a causa é o extermínio do povo judeu. Todos ali do lado, eles querem que acabe o Estado de Israel, não querem mais que exista judeu. Caralho, por quê? Por que que essa raça humana é tão odiada? Porque eles são Não uns sei, Cecília. estudiosíssimos, trabalham feito É loucos, verdade, é verdade. produzem loucamente. Você viu a história de Mas um. quem é judeu, judeu não se mistura. E essa Dominam. segregação, E ela por isso causa eles mal-estar. dominam. Oi? E por isso que a Cecília está falando, eles são isso, são aquilo, concordo plenamente. E com isso eles dominam. Então vem o movimento contra a dominação. Mas desde sempre é uma Assim coisa. assim eu entendo, né? Eu quero Tratem ouvir de os dominar. outros. Nós três estamos aqui É. conversando, mas está todo mundo calado ouvindo esse bate-papo nosso aqui. Eu Eu quero vou ouvir sair fora, eu vou sair Elma, quero você fora. está ouvir tentando falar, a Elma, mas está audiência. fechado Vamos o lá, seu, gente. Vamos seu. embora. Vamos entrar aqui no caldeirão. Eu já ouvi você mexendo a boca algumas vezes. Não, é porque eu acho que você fez uma apresentação muito interessante e que a gente, de alguma maneira, deixou essa apresentação para lá. Quando você fala das características na conversa do Freud com Einstein, na, na, Verdade. na resposta dele para ele, né? Ele vai e fala das tendências, das situações interhumanas que existem dentro do indivíduo e que não tem como você evitar. Então, eu acho que isso é importantíssimo. E se você. Quando eu pensei em ver, eu fiz muita força para conseguir te ouvir, né? Mas a Tereza sabe das minhas dificuldades com tecnologia, mas eu fiz muita força porque eu queria exatamente ouvir alguma coisa que não recolocasse a gente diante da guerra de Israel, porque eu acho que a guerra de Israel é uma coisa muito além daquilo que a gente pode pensar. Eu sou judia e eu te digo com todas as letras que eu tenho para te dizer. O que o Hamas fez não tem, eu não misturo, eu não confundo bandido com mocinho. Isso para mim é muito claro. Quem é bandido e quem é mocinho. O povo de Israel trabalha e luta para sobreviver desde o início da sua história. Muito poucos povos têm esse comportamento. É engraçado que hoje em dia, quando você sai na rua ou você passa na porta de uma favela e vê as pessoas pedindo esmola e pedindo uma opção de coisas e fazendo um monte de bobagens, a primeira coisa que me ocorre é o seguinte: eles teriam outra chance, eles teriam outra oportunidade. Se fosse dada a eles uma outra oportunidade, eles aproveitariam? Ou será que, por uma tendência dessas que você trouxe no seu depoimento, eles não escolheriam não fazer nada? Porque o problema é o Alguns seguinte. sim. Exatamente. E aí, o que que vai acontecer com eles? O que que eles vão fazer? Que pessoas serão essas, né? Então, eu acho que a gente tem que ir muito devagar. Acho que é um tecidozinho muito fino, e eu É. acho que nós, como analistas, não podemos, não temos o direito de nos posicionar de uma maneira única. A gente tem que, no Sem máximo, dúvida. ter a sensibilidade e a delicadeza de respeitar situações que nenhum de nós, todos nós aqui, nenhum de nós nunca pôde imaginar que acontecesse. Cortar pescoço de bebê,
você me desculpe, mas vai além de tudo que eu posso pensar. Eu não consigo É imaginar que barbárie, você tem toda a razão. É ser tão barbárie. cruel, tá? Então, eu acho assim, deixando Israel para lá e pensando nessa coisa humana de ter um lado que constrói e um lado que destrói. E Sim. como é que a gente pode afinar isso? A nossa função enquanto analista, como é que é viver isso? Porque é isso que o paciente da gente traz. O que ele traz para a gente é exatamente essa ambiguidade, essa guerra que se passa dentro dele entre essas duas forças e a luta que ele desenvolve para ficar ou de um lado ou do outro. É disso que a gente tem que falar, né? Eu Verdade. queria te dar os parabéns, Cecília, porque eu adorei a tua palestra. Valeu super a pena. Eu acho que um a um fica difícil de você dizer o que ele pode fazer, né? Ele vai ter que Exatamente. construir isso na sua análise. Agora, de modo geral, assim, num grupo, numa população, o que eu posso dizer é só com estudo isso pode melhorar. Porque essas Educação. pessoas que Concordo. fazem isso têm um nível de Exatamente. ignorância inenarrável. E O eu acho que estudo, condições mínimas de sobrevivência, né? Quer dizer, condições mínimas de sobrevivência, alimentação, estudo, educação, estudo. Porque tem gente sobrevivência, pobre que come sobrevivência. pouco e estuda. Isso, É exatamente. Acho inacreditável. que e oferecer oportunidades, né? Porque as pessoas, se têm oportunidades, elas podem ir adiante. Elas podem valorizar mais esse lado. Mas se você parar para pensar nesses governos populistas que Por oferecem à favor, vontade, não por rola, favor. não Por favor, rola. não consigo nem pensar nisso, Pois porque eu é. não vejo como você ter direito a alguma coisa que você não fez nada para ter, né? Então, não é Exato. só oferecer essa dignidade toda, não. Tem que ter educação para É, poder que essa oferta seja bem aproveitada. isso, Eu, que ele eu seja diria um pouco. responsável. Fala, Sandra. Eu queria elogiar o teu trabalho, achei maravilhoso também, excelente. E essas palavras da Elma vêm ao encontro do que eu também penso, né? E eu acho que, além da educação, o que está ausente ali nesses terroristas é a castração, né? Porque eles não querem pagar nenhum preço por nenhum desejo, eles querem receber só. Isso. E aí a gente não tem nem como ter diálogo, como ter acordos, porque não há escuta, né? Não há alteridade ali. Só existe o Deus deles, né? Que é colado, é uma coisa doentia, né? Então, só para. Sandra, eu estou lembrando de um trabalho que nós fizemos há uns, sei lá, 30 anos atrás, nem sei mais o número, Tereza, dos primeiros trabalhos que a gente fez de pesquisa com as meninas de rua, lembra? E que elas. Meninos e meninas em É, situação de rua, de rua. sim. E aí nós O íamos para os projeto veio para abrigos, Casa Criança, que a gente nós entrou íamos nesse para os projeto com a abrigos e prefeitura. elas queriam tudo da gente, o É, colarzinho, a pulseirinha, ou não sei o quê, é. aquela coisa de que você me deve Só há isso. demanda, não há desejo, né? Então é Você me muito deve. Você tem complicado que me isso. dar tudo, porque eu É. não tenho nada. E isso é muito primitivo, é instaurado lá Exatamente. na primeira infância. Então, Você quer aquilo que você vê o outro ter, isso. mas que você não quer fazer nenhum esforço para conquistar. Você quer tomar do outro. É muito Exato. impressionante que a Elma estava falando de todo o trabalho do povo judeu. Israel foi construída no deserto, né? Deserto. Hoje em dia Era um exporta deserto, água. Gente, não tinha exporta nada. água. E eles construíram um oásis, porque é um país que é um oásis ali no meio do deserto. Exato. Né? Nem o Espetáculo de Egito, que é país. tão maior, não tem, é pobreza. Não, o Egito está uma lixeira e A Israel está. pobreza, pois é. Mas é que está, né? Quer dizer, é, por que que a gente pensar bem, por que que os Estados Unidos, que é um país tão rico, a China, que é um país, segundo país mais rico,
a Rússia, porque ajudaram, né, a construção pacífica desse outro país ali do lado de Israel, já que os próprios árabes não se ocupam disso, porque tem países riquíssimos, né? A Arábia Saudita, todos esses países são O riquíssimos. Catar está Claro mandando que as só tá- fichas. o Catar e tudo mais. O povo que é rico é um povo pequeno, porque a população que gravita em torno, que trabalha para eles, é de uma pobreza, regime semi-escravo. Um paciente meu que mora em Dubai, ele estava contando. Não, Dubai como é que se diz, o paraíso dos ricos. Dubai. Mas se você. Aliás, você não pode ir. O entorno é de uma miséria sem tamanho, de estrangeiros que trabalham ali em regime semi-escravo para mandar dinheiro para casa. Tailandeses e tudo. É um horror. É um horror. Eu não Eu consigo, queria ou perguntar, seja, coisa do humano. O humano, ele vive para explorar o outro. E não suporta que alguém cresça, que alguém tenha outras perspectivas na vida. Diga, Elma. não sei, eu queria perguntar para a Sandra, né, que a Sandra falou uma coisa muito interessante a respeito de quando a pessoa quer tirar tudo de você, que ela não quer, não se satisfaz com nada. Lembra, Sandra, que você falou isso e fez uma Exato. ligação com o que a Cecília falou, muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. É que quando há castração simbólica, a gente paga pelo desejo, tem um preço e tu paga caro por ele, né? Isso, E isso. quando isso não se dá, há uma colagem, né, com o grande outro, não há castração, não tem outro castrado, existe noção de alteridade, as pessoas querem sugar, é uma coisa de oralidade, da fase oral lá, né, de uma dependência do outro, e se o outro não der, eles agridem, né? Foi o que aconteceu ontem no Rio, né? É uma coisa infantil, é. Exatamente. Foram 30 e tantos ônibus e Horror, horror. trens destruídos, porque eles queriam a vingança, é aquela boca que não fecha, Isso. não bastava um, não bastava dois, né? Meu amor, não é só isso. 35 ônibus queimados significa que as vans que são deles vão Sim, ser muito mais utilizadas e o din-din vai entrar. e fora que a Esse gente morre de grupo que medo de sair na queimou é rua. o grupo das vans. É o grupo das vans, isso, tá certo. Horror. Eles só recebem, É. tá certo. Quer dizer, não tá certo, não. Não sei se eu te respondi, Elma, se era isso que tu querias. Porque eu acho que isso é um ponto. Não adianta a gente dar isso que a Cecília estava falando, não adianta a gente dar, não adianta a gente oferecer possibilidades. É preciso saber se existe essa troca, se existe esse mínimo de investimento pessoal. Se não existir um mínimo de investimento pessoal, não adianta, Vai adiantar. né? Exatamente. 30 ônibus é pouco, né? Ai, mas eu gostei muito. Eu queria dizer a todos vocês, dar os parabéns para vocês. É a primeira vez que eu entro e eu gostei muito. Muito bom. E Para Sandra, não vai falar nada? Outra Emília, Sandra? Sandra, Luiz Alberto, estamos todos aqui no palco. Vamos lá. Hoje não tem briga, Luiz Alberto. A gente não vai discutir. Ora, Eu gostei muito, Cecília, do seu trabalho, ótimo. Agora, exatamente um artigo que você mandou, que a Europa acabou com como é que foi? Auschwitz, né? Porque, Auschwitz. porque exatamente as grandes cabeças saíram da Europa e foram deslocadas, e hoje os grandes eu não. prêmios Nobel e tudo que Ah, existe, sim. pertence aos judeus que foram obrigados a abandonar a Europa. Agora, outra coisa importante também
é como isso chega sem fazer ruído. Porque o Hitler, como a Teresa falou, ele veio como salvador da pátria. Porque tem um filme, Arquitetura do Mal, Ah, que é maravilhoso esse filme. Espetáculo. é muito bom, quer dizer, ele começa esteticamente criando aqueles monumentos grandiosos, aquelas paradas monumentais, aonde o doente que tinha que ser escondido e eliminado, quer dizer, uma coisa estética de grandiosidade. Bonito. Por aí, as pessoas se acreditando pertencentes a esse maior, né, se deixaram levar. Quando viram, já estavam, né, no nazismo instaurado e aquela matança que todos conhecemos. Então, é como ter cuidado com essa transição, porque não é estanque, né? Essa pulsão de vida e pulsão de morte. A coisa, Exatamente. às vezes, ela fica, né, de certa forma, uma coisa imbricada na outra. Isso do ponto de vista pessoal e social, né? Agora, eu trabalho em Santa Cruz, vocês sabem, não fui Você não hoje, pode ir, não vou, não pode ir. não vou. É a zona dos ônibus Exatamente. queimados, Zona Oeste. Eu pensei em você, ó. Falei, É. gente, será que ela está indo lá? Não. Não, agora não. É mais do que nunca uma cidade partida, não é, Cecília? Uma cidade Nossa, partida. parte Ela disso. agora está até liquidada na comunicação entre os bairros. Coisa louca. Que ponto nós chegamos? Muito bom, Cecília, excelente. Obrigada, Cecília. Até para a semana. Obrigada. Beijo. Obrigada. Parabéns, Tchau. parabéns. Muito obrigada. Obrigada.